Posso comentar essa parte, que é a parte que eu acho mais legal Claro, claro, à dessa parte da vontade. influência? Uhum. Eu acho mais legal porque tem uma jornalista que eu gosto muito dela, uma jornalista americana, então infelizmente é um conteúdo que ele só tem em inglês, que é a Lillian Cunningham, ela é do Washington Post. E ela descobriu um tempo atrás a mídia podcast. Ela começou a fazer podcasts e ela faz muito bem podcasts. Ela ficou famosa muito por causa da série que ela fez, o Presidentials, que inspirou o podcast no Brasil. Então, aí ela fica extremamente bem feito, que basicamente era um podcast, eu escutei ele, todos os episódios. Ela faz podcasts de vida assim, pré-determinada, digamos assim. Não, ela você faz fala podcast que temporada. tem tipo assim, Temporadas. ela faz o podcast X, ele tem tantas. É uma história fechada, digamos assim, tem tantos episódios e acabou, né? Então ela fez esses Presidentials, que basicamente cada episódio. O Presidentials teoricamente não acabou, cada vez que de 4 em 4 anos eles têm episódio novo. Mas ela basicamente fazia um episódio para cada presidente americano e tal. E aí eu conheci ela por causa Nem disso sempre daí. que se reeleger não tem novo. Como é o nome dela de novo? Lillian Cunningham. Achei que você ia falar da Ashley Flowers. Não, mas é parecido, mas não. E daí ela fez outros podcasts de outros assuntos. Ela fez o Constitutional, que ela vai abordando toda a história da construção da Constituição americana, não sei o que e tal. E daí, quando a gente fez, foi o quê? 2019 foi o quê? 50, 60 anos? Quantos anos fez da chegada do Homem à Lua? Foi... Enfim. Mas o homem não chegou à Lua, é isso? O homem não chegou à Lua. Da teórica... Chegado na Lua, enfim. Tipo, se a gente pensar 69 até 2009, são 40, mais 10, 50. Isso é porque é todo mundo de exatas aqui, né? Mas enfim. Eu sou a única pessoa. Não, todo mundo de exatas não, eu sou a única pessoa de humanos, eu sou de história. E eu tô fazendo as contas. Bateu 10 da noite, eu não faço mais conta, não consigo nem falar, bateu 10 da noite. Não, eu bateu 5 da tarde, saí do trabalho, acabou, já era. É isso mesmo. De graça eu não faço conta, não, só se me pagar. Também não faço, não, eu pego a calculadora. Daí, mas enfim, em 2019 ela lançou um podcast que falava de toda a jornada da exploração espacial e não só numa visão americana. Ela fala muito do programa soviético, ela deixa muito claro que os soviéticos eles foram primeiros em tudo, menos na chegada à Lua. E aí eles têm alguns... Não, é sério. É pior que isso, não. E daí ela aborda, e entrevista várias pessoas, aborda da importância da ficção científica no programa Apollo. E ela fala, e o pessoal, os especialistas, o pessoal que ela entrevistou, eles falam assim, inclusive pessoas da NASA e pessoas que trabalharam no programa Apollo, eles falam, o programa Apollo era impossível ter acontecido, ele não teria acontecido se não fosse a popularização do gênero de ficção científica. E, claro, parte da popularização do gênero de ficção científica se deu por causa daquele discurso do Kennedy, em que ele falava que a gente vai chegar à Lua até o final da década, a gente vai fazer isso não porque é fácil, mas porque é difícil, etc, etc e tal. Mas sem isso não teria acontecido. Vou dar uns números aqui para vocês, né? Nosso ouvinte gosta de números. O programa Apollo, não só a Apollo 11, mas o programa Apollo inteiro, ele custou em valores da época 25 bilhões de dólares. Se você pegar hoje, já é muito dinheiro. O programa da SpaceX, do Space Dragon, custou 7 bilhões. Então, assim, você pega 25 bilhões, claro, é um programa muito mais ambicioso. Só que se você pegar em valores de hoje, né, isso dá quase 200 bilhões de dólares, dá 194 bilhões de dólares. Isso é muita coisa. Então, para você chegar e convencer um monte de senadores a aprovar um orçamento desse, numa época que os Estados Unidos estavam gastando horrores de dinheiro com guerra, porque eles estavam... Ainda estão. Não sei nem que época que é essa que não está. Pois é, não, mas eles já estavam nessa época, enfim. Acho que eles estão sempre em alguma guerra, em algum momento, acho que desde a Primeira Guerra Mundial, se eu não me engano. São raríssimos os anos no século XX, no 21 não tem, mas no século XX que os Estados Unidos estão envolvidos em guerra, acho que só antes da Primeira Guerra Mundial. Mas desde então eles estão sempre numa treta. Então, eles tinham muito gasto. Na época estava, assim, a Guerra do Vietnã, eles estavam colocando muita grana, porque eles só estavam se ferrando. E você convencer eles a investir numa coisa que ele nem era garantia que ia dar certo, que é uma coisa assim que parecia coisa maluca mesmo, de doido, que era
cara, a gente vai botar uma pessoa para pisar na Lua, que basicamente é isso, né? Porque como eles estavam sempre atrás dos soviéticos em tudo, eles falaram, cara, vamos pegar um negócio completamente surreal e vamos tentar ser o primeiro disso aí, que foi a questão da Lua. Então, os senadores jamais aprovariam isso, porque os caras perderiam voto nos seus estados, né? Então, o orçamento desse, ou os deputados, né, jamais seria aprovado. Só que a opinião pública estava extremamente a favor a esse tipo de coisa por conta da popularização da ficção científica. Então, você tem histórias de exploração espacial ali do Júlio Verne, né? Falando em termos aqui eu estou falando mais em termos de mercado, de popularidade. Desde o Júlio Verne até tudo que vem depois, o Star Trek já começou ali meio que no meio, né? O Star Trek é o primeiro episódio, eles são em 66. Mas mesmo antes ali, você tem a opinião pública apoiando esse tipo de coisa. E não só isso, muitos dos cientistas que trabalharam nesse programa só o fizeram porque eram fãs de ficção científica, começaram a se interessar naquele assunto e falaram, cara, eu quero trabalhar com alguma coisa relacionada a espaço. Então, sem a popularização da ficção científica, esses fatores não teriam acontecido e não teriam tido isso encontra essas coisas de apoio da opinião pública e de pessoas interessadas em trabalhar, em pesquisar isso, em dedicar a vida. Porque pensa bem, não é fácil. Pensa na época, vou trabalhar num projeto que pode ser que não dê certo. Entendeu? Você, uma piada. E é uma da coisa família. altamente especializada, né? Tipo, se eu não conseguir trabalhar nisso, o que eu vou fazer, sabe? Tipo... Então, assim, cara, se você é sei lá, um engenheiro naquela época da NASA, e que a gente pensa hoje a NASA tem todo esse prestígio, na época não. Então, você pensa, se o engenheiro da NASA na época esse negócio não dá certo, imagina o festa de fim de ano da família. Esse daí é engenheiro da NASA. Se tivesse feito igual o primo, que é funcionário público, é o almoxarife sei lá, do Detran, né? DMV que chama aqui, né? Não estaria, né? Enfim. Então, era um risco de fato. Então, todos esses fatores contribuíram. Então, isso foi de fato muito importante. E eu posso dizer, tipo, claro, tem toda coisa da Lua e tal, mas eu posso dizer que todo o incentivo para a próxima coisa que é Marte também é ficção científica, basicamente, assim, que manteve durante esses 50 e poucos anos essa chama, assim, acesa, a ponto de agora, claro, não é o mesmo valor, né, tipo, de dinheiro, mas ainda tem investimentos, ainda tem toda essa coisa para ir para Marte, que também é basicamente assim, vamos colocar uma pessoa lá, tipo, entendeu? Tipo, pra quê? Vai dar certo? Não vai? Pô, tantas milhões de coisas podem dar errado no coisa, mas no meio termo, mas é uma coisa tão com a cabeça das pessoas exatamente por causa da ficção científica, que é meio que assim, nossa, como eles não fizeram ainda, Clara, tal e tal filme já fizeram, olha lá, só seguir a mesma coisa e vai dar certo, entendeu? Tipo, Imagina uma coisa. Basicamente ficção científica. Imagina uma coisa, como é que você convence um público que, por exemplo, as principais agências espaciais do mundo, como, vou pegar a NASA, que é a que mais, de fato, tem verba até hoje, como é que você convence um público americano que não está tanto interessado nessas coisas hoje em dia, de que, cara, você precisa ter uma divisão na NASA com uma determinada quantidade de verba para ficar, por exemplo, monitorando asteroide, porque pode ser que um asteroide desse, de um tamanho grande, entre em rota de colisão com a Terra. Como é que você convence? Os filmes... Aí você coloca em impacto profundo para passar. Exatamente. Esse tipo de filme gera no imaginário das pessoas. Então, quando ele vê lá que o deputado que ele votou aprovou uma verba de não sei quantos milhões para ter um departamento, que isso é real, na NASA, que fica monitorando todos os asteroides a partir de um determinado tamanho X, ele não vai achar uma ideia ruim, porque ele vai falar, não, porra, de fato, né? Pode, se acontecer um negócio desse, morre todo mundo. Então, esse tipo de coisa ela é importante, por mais que a gente não perceba a importância disso. É um trabalho que o Carl Sagan tinha, que era fundamental. Por exemplo, as missões Voyager, elas só foram possíveis por causa de um trabalho muito grande que o Carl Sagan fez de divulgação científica, da série Cosmos, esse monte de coisas, de convencer as pessoas de que, olha, você precisa ter esse tipo de investimento em ciência, e ciência, quando você está trabalhando em ciência de fronteira, que é aquela ciência que você está tentando expandir o conhecimento, é coisa nova, principalmente espacial, tudo no espaço é muito caro. Isso é muito caro, não tem jeito. E são coisas que o pessoal fala, mas a SpaceX é uma empresa privada, está fazendo as coisas e tal.
mas ela só está fazendo as coisas porque a iniciativa pública veio e descobriu e desenvolveu toda a tecnologia antes, né? Aí ela vem aqui tentando melhorar os processos. Mas não adianta, é muito dinheiro que você tem que ser mesmo, tem que ser países, só países têm grana para fazer esse tipo de coisa, com esse nível de risco. Então, para uma opinião pública aprovar isso daí, tem que ser através desse tipo de trabalho, de convencimento do público. Oi, gente, esse foi um corte de um episódio do Intervalo de Confiança. O link para o episódio completo está na descrição desse vídeo. Conheça também o nosso trabalho indo no nosso site em intervalodeconfianca.com.br. Um abraço e não esqueça de se inscrever no nosso canal.